vocês? Hoje, na nossa aula de artes e a nossa aula de projeto literário, nós iremos fazer muitas coisas divertidas. A primeira coisa que a tia Angélica vai falar para vocês é sobre a nossa produção de texto. Isso mesmo, sobre o nosso projeto literário, plantando leitores, colhendo escritores. Vocês, nessa semana, a tia Angélica não vai contar a história para vocês. Quem vai contar a história são vocês, isso mesmo. Você terá que ler o seu livrinho, Deus Fez Meus Sentidos, de Charlotte F. Lessa. Você vai fazer a leitura do seu livrinho e vai fazer a releitura contando a história da parte que você mais gostou. Onde você vai contar essa parte que você mais gostou dessa história? No seu caderno meia pauta. Tia Angélica, quantas páginas, quantas linhas? Não, fica a seu critério. Todo texto tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter sentido, beleza? Então vocês vão fazer a releitura desse livro Deus Fez Meus Sentidos, contando aqui no seu caderno meia pauta a parte que você mais gostou. Antes de você contar a sua história, não esqueça de colocar o nome do livro, o nome da autora, coloque um título e faça a sua produção. Por que você gostou dessa parte? Certo? Não esqueça do parágrafo, início de frase, letra maiúscula, os sinais de pontuação, tá certo, turminha? Após fazerem a produção, vocês irão fazer uma linda ilustração dessa parte que você mais gostou. Se for possível, grave um videozinho e mande para a tia Angélica você lendo a sua história. Eu vou ficar muito feliz de ver o meu aluno lendo para mim a história. Semana passada foi a tia Angélica, não foi? Essa semana será você, tá certo? Não precisa ler a história para mim. Eu só quero que você leia para a tia Angélica no seu vídeo a história que você produziu. Beleza, turminha? Qual é a história que você vai produzir? Você, após ler o livro, você vai contar para mim a parte da história que você mais gostou, tá certo? E fazer a ilustração e fazer um lindo colorido, beleza? E na aula de artes, tia Angélica? Na aula de artes, vocês irão construir um relógio, isso mesmo. Vocês vão construir um relógio utilizando o material que você tem em casa. Tampinha, papelão, tá certo? EVA, o que você tiver em casa, papel. Então você vai usar o que você tem disponível na sua casa. Esse relógio vai servir para você aprender a hora. Isso mesmo, lembra que na nossa aula de matemática, tia Angélica ensinou a hora para você? Hoje eu vou ensinar novamente, vamos revisar, tá certo? Então vamos lá, o que você vai fazer na aula de artes? Você vai confeccionar um lindo relógio utilizando os materiais que você tem disponível na sua casa. As tampinhas, pode ser também papel, papelão, tá certo? Então aqui é o meu relógio. A tia Angélica não construiu um relógio de papel. A tia Angélica deixou esse aqui mesmo para eu poder ensinar para vocês. Vocês sabem que o ponteiro maior indica os minutos, o menor as horas, não é verdade? Então, quando o ponteiro menor ele está no 2 e o maior no 12, eu tenho aqui uma hora exata, 2 horas. Se o ponteiro menor for lá para o 3 e o maior continuar, o maior for para o 12, você tem aqui 3 horas e assim sucessivamente. Tia Angélica, e quando eu tenho esse ponteiro maior vai para o 1, vai para o 2, né? Então, como que é isso, tia? Então, turminha, você vai contar, vamos supor, ponteiro menor está no 3, você já sabe que são 3 horas, né? E o maior está no 1. Então, você começa a contar de 5 em 5 para você saber os minutos. Então, o 1 vai ser 5, o 2, 10, o 3, 15, o 4, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, que é a hora exata, certo? Então, se for 3 horas da manhã, eu digo que são 3 horas. 3 horas e tá no 3, o ponteiro menor tá no 3 e o maior está no 1, né? Então, quais são os minutos aqui? Não são 3 e 1, fica errado. São 3 horas e 5
minutos. Se vai para o 2, 3 horas e 10 minutos. Se vai para o 3, 3 horas e 15 minutos. Antes do meio-dia, você vai contar sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Após o meio-dia, período da tarde, o 1 não é 1 hora, o 1 será 13 horas, é o período da tarde. Tia, tem alguma coisa a gente falar assim que são 1 hora? O horário é 1 hora ou 2 horas no período da tarde? Não. Mas quando você vai escrever, o ideal é você colocar 13 horas para que a pessoa venha identificar que é o período da tarde, certo? Porque se você colocar 1 hora, a pessoa vai achar que você é o horário da madrugada. Por exemplo, se você vai fazer uma festa, a sua festa será às 13 horas, né? Às 13 horas. 13 horas é o período da tarde. Se você colocar 1 hora lá no seu convite, a pessoa vai achar que a sua festa vai acontecer na madrugada, tá certo? Então, olha só. Então, eu tenho aqui, ó, o período da tarde, por exemplo. Então, são 13 horas e 25 minutos. Ponteiro menor marca a hora, ponteiro maior marca os minutos, certo? Então, tem dúvida para indicar os minutos? Conta de 5 em 5 a partir do número 1, tá certo, turminha? Então, faça um lindo relógio para que você possa utilizar para aprender as horas. Quem sabe a mamãe aí dá um lindo presente para você, hein? Dando um relógio bem bacana. Mas primeiro você tem que aprender a olhar a hora, tá certo? Então, na nossa atividade de hoje, Deus fez meus sentidos, a leitura do livro, produção, releitura da parte que você mais gostou da história. E em artes, produção de um relógio, utilizando os materiais que você tem disponível na sua casa. Papel, papelão, no caso também a tampinha. Tia Angélica disponibilizou para vocês, lá no roteiro do Delta, da atividade proposta para hoje, um link onde ensina você a fazer um relógio, um lindo relógio. Então, você pode clicar lá naquele link ou então copiar o link, colocar lá no YouTube para você poder assistir o videozinho, tá certo? E aí você vai ter mais dicas de como fazer esse reloginho, tá? Então, gente, vamos agradecer a Deus porque nós temos os nossos sentidos. É sobre isso que esse livrinho vai falar. Como Deus é perfeito, não é verdade? Ele fez para nós os olhos, podemos enxergar. Com a boca podemos falar, com a língua podemos sentir o sabor dos alimentos, podemos sentir o cheiro com o nariz, podemos ouvir com os nossos ouvidos e apalpar e abraçar com as nossas mãos, sentir, né? O macio da coberta, às vezes o áspero de algum objeto. Tudo isso quem nos permitiu foi quem? Foi Deus, porque Ele nos deu esse sentido. Então, vocês vão ler esse livrinho, vamos conhecer o que está escrito nesse livro? Isso mesmo. Aguardo todos vocês na próxima semana. Tenham um excelente final de semana. Façam maravilhosos trabalhos. Tia Angélica vai estar aqui aguardando os vídeos, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula.